Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, mais especificamente a teoria cinética dos gases. Dando prosseguimento, vamos falar sobre teorema da equipartição de energia, agora considerando uma molécula composta por dois átomos. Vamos tentar agora considerar uma molécula composta por dois átomos. Durante a aula imediatamente anterior a essa, nós admitimos uma molécula composta por um átomo e tratamos essa molécula como uma esfera de raio R muito pequeno, de valor muito baixo. Portanto, uma esfera com raio de valor muito baixo pode ser tratada como em boa aproximação como um ponto material, uma estrutura pontual ou pontiforme. Agora, sob o contexto de uma estrutura do tipo molécula diatômica, molécula composta por dois átomos, vamos melhor analisar esta configuração. Então, vamos falar sobre o teorema, muito rapidamente sobre o teorema da equipartição de energia, destacando que oportunamente trataremos do teorema da equipartição de energia sob o contexto da mecânica estatística, da física estatística clássica. Muito bem, vamos considerar uma molécula, consideremos uma molécula diatômica. Aqui então constituída por dois átomos. Então vamos tentar aqui considerar o espaço euclidiano de 3 dimensões, considerar aqui o sistema de coordenadas cartesianas, eixo x, eixo y, eixo z. Aqui a origem do sistema de coordenadas. Vamos considerar que existe um átomo localizado nesta posição diametralmente oposta ao outro átomo ao longo do mesmo eixo x, e cujo ponto médio da reta que une o átomo 1 do átomo 2, nesse ponto médio coincide com a origem do sistema de coordenadas. Então nós podemos definir aqui um módulo, essa distância como módulo de R, a distância entre os dois átomos. Podemos definir um eixo de rotação em torno do eixo Z, aqui com ângulo alfa, por exemplo, vamos escrever, e um outro eixo de rotação em torno do eixo Y, aqui com ângulo θ. Muito bem. Então, essa molécula constituída por dois átomos, onde cada átomo é modelado como uma esfera de raio cujo valor é muito baixo, o valor do raio, de modo que nós temos estruturas geometricamente pontuais aqui representando os átomos. Pois bem, então esta molécula ela possui graus de liberdade. Vamos analisar os graus de liberdade. Então aqui nós temos quantos graus de liberdade? Nós temos a posição x do centro de massa, ou seja, existe uma estrutura, um átomo com determinada massa nessa posição, um outro átomo com determinada massa numa posição diametralmente oposta em relação à origem do sistema de coordenadas, e então é possível determinar um centro de massa que coincidirá com a origem do sistema de coordenadas para átomos iguais, não é? Átomos dotados da mesma massa. Então aqui nós temos como graus de liberdade, nós temos
o X do centro de massa, o Y do centro de massa e o Z do centro de massa. Temos esses 3 graus de liberdade. Ainda nós temos, como graus de liberdade, nós temos esse módulo de R, ou seja, podendo haver uma vibração ao longo do eixo X, aumentando e diminuindo o módulo de R. Temos também um grau de liberdade associado aos ângulos alfa e θ. Então, nós temos efetivamente 6 graus de liberdade. 6 graus de liberdade para essa molécula formada por 2 átomos. Então, o primeiro grau de liberdade está representado pelo X do centro de massa, o segundo grau de liberdade pelo Y do centro de massa, o terceiro grau de liberdade pelo Z do centro de massa, o quarto grau de liberdade pelo módulo de R, indicando a possibilidade de uma vibração ao longo do eixo X, ainda uma rotação em torno do eixo Z, aqui representado pelo ângulo alfa, e uma rotação em torno do eixo Y, representado pelo ângulo θ, de modo que nós temos 6 graus de liberdade. Então nós vamos definir aqui uma energia cinética de translação associada aos centros de massas, centros de massa, uma energia cinética de rotação em torno do eixo Z e em torno do eixo Y, aí, associados aos ângulos alfa e θ, respectivamente, e uma energia cinética de vibração ao longo do eixo X, representada pela variação do módulo de R. Então vamos encerrá-lo nesse ponto, retomaremos esta discussão. Muito obrigado.